a minha opinião sobre o futebol brasileiro. Eu gosto de acompanhar e tudo, mas o futebol é muito podre, é muito amador, né? E mesmo com cifras absurdas aí, é muito zoado, muito mal organizado, muito bagunçado, podridão de todas as esferas possíveis, né? Eu acho que agora a gente tem uma luz no fim do túnel aí. Eu espero que o futebol brasileiro seja salvo e volte a ser o melhor futebol do mundo, como a gente tem o maior berço, né, de jogadores, como sempre foi, e há anos está essa porcaria aí, né? Mal visto no mundo inteiro, sem moral nenhuma, né? De uma forma geral, né? Tentar elevar também o futebol feminino, que toda vez passa vergonha, né? Essa é a hora da mudança, se Deus quiser. Esse aqui é o futuro do futebol. Quando você fala que brasileiro, vai ser tá em jogo. Um processo difícil. Tecnicamente, hoje você se apresenta como candidato, quer ser presidente da CBF. Que isso, Bugão? Falta, claro, pesada essa aí, adesão de registrar chapa, mas o Edinaldo também, Rodrigues, atual presidente da CBF, deseja se manter no poder, deseja uma reeleição. São apenas 2 candidatos. O presidente que está lá, talvez que já carregue a marca de estar há muito tempo, a CBF de muito tempo, e você querendo representar essa mudança. Mas por que tão difícil esse processo? Você que já vem há pelo menos aí mais de um mês, quase 2 meses, falando de ser presidente da CBF, o que está tão difícil para conseguir chegar lá? Esse processo eleitoral seria tão difícil por quê? Quando eu falo que vivendo e aprendendo na indústria do futebol, para mim é muito louco de não ter visto tanta coisa errada há muito tempo atrás. O sistema hoje no futebol, na CBF, ele é um sistema feito para quem está lá sentado na cadeira se perpetuar e a situação conseguir sempre reeleição e colocar sempre o seu próprio candidato, dificultando qualquer candidatura, qualquer chapa ser criada. Né? Quando eu digo que é muito difícil... Sem jogo de futebol. O sistema, melhor para todos nós, de videogame, por enquanto. É porque é um sistema realmente feito para se perpetuar, né? Por exemplo, eu tenho que conseguir 4 votos de federações. Votos, né? Apoio de federações, 4 federações e 4 clubes para fazer a minha chapa. Só que hoje o grande problema é que as federações são extremamente dependentes dos benefícios financeiros que a CBF dá. Nossa. E uma vez que esses benefícios financeiros dados pela CBF param de chegar nas federações, a federação dura 1 mês, 2 meses e eles fecham as portas, porque não tem como sobreviver e não tem como criar novos recursos. Quer saber o que o Ronaldo vai arrumar para entrar nesse covil de... É uma espécie, inclusive, de terrorismo, né? Porque nesse covilzão aí. Articulando muito com as pessoas e conversando com muitos presidentes, percebi que dificilmente vai ter alguém declarando voto. Corte do joelho sinistro. No período pré-eleitoral. Portanto, é uma articulação complicada, é uma articulação delicada, né? Temos que convencer ao eleitorado, que são os presidentes de federações e presidentes de clubes, que o meu projeto é um projeto revolucionário. E eles podem ter certeza absoluta que... O voto do Cruzeiro ele tem, eu vou fazer com que Falta as 3 federações arrecadem mais, eu vou fazer com que os campeonatos estaduais... no Cruzeiro não, né? Da federação, esqueci. Melhorem suas competições, vou fazer que arrecade mais através dos campeonatos estaduais. Tudo que a gente vê hoje que não está... Será que tem? Então ele tem da Federação Mineira. Federação Mineira é Atlético. Para tudo isso, para melhorar tudo isso. Essa agenda impopular de mudanças. O Sei Ronaldo, não, viu, Luizão? presidente, sentou na cadeira. É muita grana envolvida aí, mano. Tem que ser feito, urgente, e precisa mudar para ontem. Sentar com as federações, sentar com os clubes, todos tem clube reunidos. Vou propor a eles a minha ideia de mudança, que eu acho que vai ser aprovada por unanimidade. Desde já eu posso prometer que nós vamos aumentar a arrecadação seja bem-vindo à sua casa, estadual. Nós vamos melhorar a competição de cada estadual.
Nós vamos melhorar a audiência de cada estadual e nós vamos voltar pouco a pouco a resgatar Como que não confira um homem? esse amor incondicional do futebol brasileiro. Ainda chama muita atenção o futebol brasileiro no Brasil, mas não é aquela coisa como tem com um clássico estadual. Poderia ser muito melhor. Aquele é o evento do Já Estado. foi muito melhor. Já não é assim há algum tempo. Nós temos que resgatar isso, né? O futebol, além da prática do esporte. É de se pensar até em ameaças dos caras aí, tá? Porque isso aí eles escancarando essa podridão que todo mundo já sabe que tem, né? Até quem não entende de futebol sabe que a CBF é podre. Não precisa saber muita coisa, né? Não precisa ser estudioso do futebol. Mas é perigosíssima essa empreitada dele, mas, cara, Ronaldo não tem nada a temer, não, bicho. O cara ele é gigante, velho. Ele é gigante, mano. Ele não é bobo, não. Ele sabe que tem como chegar, senão ele não tentaria, não. A gente pode usar, aproveitar muito o poder do futebol com mensagens positivas, histórias incríveis. O esporte, né, ele tem esse poder de influência com as pessoas. Né? Hoje em dia a gente vê... Ele tem culhão pra essa parada aí. Inclusive jovens na periferia se orgulhando em querer ser bandido. Né? Olha aí, ó. Nós chegamos realmente num momento onde o futebol brasileiro ele pode ajudar muito na área social e eu tenho isso em mente também, né, de cada estado dar a sua contribuição na área social praticando futebol. Como é que se enxerga a seleção brasileira hoje? Uma seleção que ainda não tem o Neymar de volta, uma seleção que tem um treinador que já é o terceiro treinador dentro de um mesmo ciclo de Copa do Mundo. O que o candidato Ronaldo enxerga que precisaria ser feito, o que não está bom ou está bom nessa seleção brasileira? Eu acho que influencia diretamente nos jogadores o que acontece na CBF, né? A gestão que a CBF tem, a gestão do medo. A CBF despediu mais de 200 funcionários de 2 anos para cá. E eu acho que isso tudo interfere dentro do campo. Os jogadores não têm um líder em que confiam e que jogariam e dariam a vida por esse líder. Eu acho que os jogadores hoje fazem o que realmente podem, né, com poucas soluções. Né? Um momento em que a seleção não consegue, apesar de ter ainda... A gente quer muito que a seleção ganhe Copa, essas coisas, né? Que jogue bem, seleção horrível do jeito que tá, né? Atuações pífias e tal. Mas pensa bem, né? Com essa corja toda da CBF, liderando, se a gente tivesse uma seleção que amassasse tudo, né? Ia sempre mascarar, né? Ia sempre mascarar a corrupção e a podridão, né, que é feita no futebol brasileiro. Talvez nem tenha que ter bons rendimentos e boas atuações, não, enquanto não arruma isso aí, né? Assim eu penso. Faz sentido. Jogadores e os melhores em vários times da Europa, ela não consegue, enquanto se reúne, criar um time sólido, um time unido, um time que representa realmente a seleção brasileira e que joga de acordo com a nossa história. Mas eu acho que isso parte da gestão da CBF, e onde é o topo da pirâmide e para onde os jogadores olham e não se sentem. Certeza que se arrumar a casa, a seleção começa a deitar. Isso influi bastante dentro de campo. Onde está a responsabilidade do treinador, no momento, Dorival Júnior, nessa situação do time em campo? Acho que o Dorival Júnior é um laranja. É uma vítima desse uma vítima. Sistema, né? Porque cada vez que você reúne a seleção brasileira, você tem menos tempo para estar com eles. Isso daí é cada vez mais difícil para um treinador, você treinar 3 dias, 4 dias para fazer 2 jogos e respeitar os jogadores que estão vindo de jogos com seus clubes, que já chegam, aí tem que fazer recuperação 2 dias para depois fazer um treino
e uma preparação para o jogo, depois no dia seguinte já joga. É um calendário bem cruel para os jogadores e para o treinador principalmente, porque não consegue treinar seus jogadores, seus atletas, né? Mas, repito, eu acho que ainda é o reflexo do topo da pirâmide que influencia para baixo todos que estão na seleção brasileira. E no topo da pirâmide, aí eu volto a te perguntar, tá o comando da seleção brasileira. Houve essa ideia na cabeça, houve essa conversa, por que surge essa informação do Guardiola no projeto do Ronaldo à presidência da Daí, Elisão. Então, Pedro, eu adoraria poder te falar tudo o que eu estou fazendo nesse momento, mas nesse momento desviar a atenção para o principal problema do futebol brasileiro, isso não vai me ajudar. Ronaldo não vai é político ajudar o futebol também. brasileiro. A escolha do treinador, Cara, muito inteligente. quando eu for eleito, é uma escolha importante. E eu estou pensando e tenho conversado com muita gente sobre isso. Mas a gente não pode desviar o foco do principal problema. O principal problema da seleção brasileira, da CBF, é a atual gestão. E a gente tem que tentar, de todas as maneiras, limpar, ser eleito para a gente começar, assim, a estruturar o futebol brasileiro. A partir da base da pirâmide e, logicamente, no topo da pirâmide, a escolha de um treinador capacitado a nível de seleção brasileira. Enfim, a seleção brasileira tem assumir, que ter limpar a podridão, tudo vai fluir, né, Lugão? Os melhores para comandar a nossa seleção, os melhores jogadores, os melhores treinadores. E com certeza esse cara que vier, ele vai ter um papel importante no desenvolvimento do futebol brasileiro, porque eu não quero só um treinador. Ontem eu pulei carnaval tocando violão com a minha esposa e meus dois filhos. Ativamente nesse desenvolvimento do futebol nada brasileiro. Melhor, não. Na base da pirâmide, ele tem que estar lá, ele tem que desenvolver a metodologia junto comigo. O que você entende, acompanha, acha que é necessário? O que você pensa também para o futebol brasileiro feminino, que recentemente, com muitos problemas, seja de organização interna, seja de organização básica de calendário, o que você tem acompanhado e pensado também para isso? Isso é uma outra coisa que importante, João, pesadíssimo, faz parte da hein? gestão atual, né? O futebol feminino é uma outra vítima dessa gestão. E nós vamos apoiar, nós vamos investir muito no futebol feminino, nós vamos falar com os players de transmissão para intensificar também, né, no futebol feminino, para que aumente a audiência, para que aumente o investimento, seja televisão, seja em cobertura do futebol feminino, em infraestrutura, que o futebol feminino hoje tem infraestrutura precária. Poucos clubes têm uma boa infraestrutura, né, dedicada ao futebol feminino. Eu sei porque quando eu entrei no Cruzeiro não tinha absolutamente nada, a gente fez um time praticamente do zero, reformulamos todo a Toca da Raposa 1 e 2 para dar condições às atletas também de treinamento, de capacitação, de alimentação, de descanso. Enfim, tem Vocês percebem que o projeto do Cruzeiro para o Ronaldo não foi só para salvar o Cruzeiro, não foi só pela possível grana que ele ia ganhar lá na frente, mas é também uma preparação para se tornar o presidente da CBF e salvar o futebol brasileiro, né? Assim penso eu, né? Independente se foi de caso pensado ou não, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que tem tudo a ver. Ele vai falando, você vê que todos os assuntos, né, tudo tem conexão com esse laboratório que foi feito no Cruzeiro. E, cara, tô esperançoso, hein? Pela primeira vez eu tô esperançoso com o futebol brasileiro, depois de muitos anos. Né? E agora você se mostra com muita energia para o desafio da CBF. O que te assustou mais lá na gestão? O que desgasta tanto por lá? E se tivesse que avaliar uma nota para como foi sua gestão no Cruzeiro, por que não continuou? E até para como foi sua gestão no Valladolid, por que não continuou? Por que virou essa página dos clubes e agora para a CBF, um balanço desses dois clubes?
Olha, foi maravilhosa a minha experiência com o Cruzeiro. Logicamente que a gente tinha que matar um leão todo dia e eu acho que o futebol é isso. Mas o torcedor, ele tem que estar muito mais integrado com a filosofia do clube, ele tem que entender a dificuldade do clube, né? O torcedor, normalmente, ele é mais passional, ele quer saber do resultado, quer saber se ganhou ou se perdeu. Fora isso, para o torcedor, realmente não importa muito. Mas a gestão que nós tivemos no Cruzeiro foi espetacular. Nós pegamos o time na segunda divisão, com uma dívida de 1 bilhão e 200. Conseguimos ganhar a segunda divisão, levamos para a primeira divisão, diminuímos a dívida em 500 milhões de reais e entreguei um projeto para uma pessoa maravilhosa que é o Pedrinho Lourenço, um apaixonado cruzeirense e que está investindo mais do que eu podia investir no momento final que eu decidi de vender. Voltaria a investir em clube, em SAF, em gestão depois? Não. Não, é muito intenso, é maravilhoso. Eu acho que qualquer coisa na indústria do futebol eu vou me apaixonar. Mas é muito intenso, eu não quero. Só treta, não quero só isso, treta. mas... Tivesse aqui a câmera aberta falando para o atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o que você falaria diretamente para ele nesse momento? Bom, que ele não é meu inimigo, primeiramente, mas que ele não é capaz de assumir esse desafio. E que quanto antes ele perceber isso e assumir, vai fazer um favor ao futebol brasileiro. Ronaldo, obrigado pelo papo, por receber a ESPN e sucesso no desafio da candidatura ainda. Obrigado, vai ser um grande desafio, eu estou preparado para isso e eu espero ter êxito, porque se eu conseguir, eu acho que vou colocar em pouco tempo o futebol brasileiro no rumo certo. Você falou, velho, você não vale nada e eu vou chegar e vou resolver. Vai ser difícil desviar Massa o de caminho manobra novamente. do caralho. E aí eu vou ficar aí com a consciência tranquila, deixar mais um legado aí para a história do futebol brasileiro e na minha cabeça o que mais importa. Tá aí, pessoal. Eu acho que deixar esse legado para os fãs do esporte, do futebol, né? É o primeiro passo para a limpeza do futebol brasileiro, mano. Tomara muito que isso aconteça. E as pessoas, quando me encontram na rua, e agora que eu emagreci um pouco, elas pedem para eu voltar a jogar para conseguir o Hexa. E mesmo que eu emagreça mais 20 quilos, eu não vou conseguir ajudar a seleção brasileira em campo. Mas eu me sinto na obrigação de ajudar fora de o futebol organizando brasileiro a casa. voltar ao rumo certo.